A ESPN afastou seis jornalistas após aquela crítica à CBF durante o programa Linha de Passe. Entre os jornalistas que teriam sido afastados, 24 horas, Jean Oddi, Paulo Calçada, Pedro Almeida. A decisão veio um dia após o grupo comentar a reportagem da revista Piauí sobre gastos extravagantes da CBF. Segundo o advogado constitucionalista André Marsiglia, esse caso mostra que a censura no Brasil está em metástase. E nós nos tornamos insensíveis a ela. Aliás, eu vou botar a fala do advogado, por quê? Porque eu comentei exatamente a mesma coisa quando eu botei um jornalista passando a mão por cima, ele é afastado por exercer o seu direito. Seu direito. Ele foi censurado, o jornalista foi censurado. E ele passando a mão por cima, com medo, é claro, de ser demitido. Entendeu? O jornalismo chegou nessa baixeza. Solta aí o advogado. Uma pessoa que apanha todo dia, ela começa a achar que apanhar é o normal, você entende? Então a gente no Brasil acha que censura é o normal. As pessoas se acostumaram, acham que isso faz parte da vida delas. E esse é o grande risco. É mais fácil controlar um Estado no momento em que todo mundo acha normal o controle que é exercido. Isso mostra como a censura ela está extremamente diluída, ela está absolutamente espalhada. Então nós temos uma metástase de censura dentro do Brasil em todos os setores. Está no jornalismo esportivo, assim como está no teu trabalho, assim como está na tua empresa, assim como está em todo lugar. Está no parlamento, está em qualquer âmbito que você frequentar. A gente precisa, inclusive, entender a tranquilidade com que a direção da emissora disse que o problema não era o conteúdo, o problema é que eles não foram reportados antes. Quer dizer, então o problema era o quê? É que não foi censura prévia? Esse é o ponto? Eles queriam saber qual era o conteúdo antes e eles acham normal a ponto de declararem isso. Vocês percebem a relevância do que a gente tem na mão? Mas o Supremo botou lá, a Carmen Lúcia protestou e depois disse, mas eu vou assinar. Assinou a Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A lei da fake... a tal do inquérito do fim do mundo da fake news, já tem mais de 6 anos. Mais de 6 anos. Censura prévia foi o que fizeram com a revista Cruzoé, que vetaram a reportagem que falava do amigo do meu pai, do Dias Toffoli. Mas o senador Carlos Portinho, do PL Rio de Janeiro, repudiou o afastamento dos jornalistas, viu? Vê. Quero noticiar um fato que merece um repúdio, porque 6, não é um não, 6 jornalistas da ESPN foram afastados do meio de comunicação do canal, após programa em que criticaram a gestão da CBF. E criticaram porque a revista Piauí fez uma matéria com conteúdo, com prova gravíssima. Eu recebi no meu celular denúncias de que a Rede TV também está censurando os seus jornalistas para que não façam críticas sobre a matéria do Piauí e críticas ao presidente da CBF. Todo homem público está sujeito a crítica. Quando é falsa, que vá à justiça. Quando é verdadeira, que não se cale. Porque aqui a liberdade de expressão tem que ser preservada. E isso não está acontecendo no país desde quando a ministra Carmen Lúcia tolerou, só por um pouquinho, a censura. Está aí o estrago na sociedade brasileira. 6 anos, viu, ministra? Que a senhora tolerou só por um pouquinho, viu? 6 anos. Veja o efeito nefasto no jornalismo brasileiro, na liberdade de expressão. Hoje tem um monte de emissora, tudo na tangente. Fora os veículos oficiais, esses que são citados vez por outra de censura. Tem uma outra reportagem na própria revista Piauí, no portal UOL, que Luísa Xavier relata que ao trabalhar na CBF, viu ambiente hostil, assédio moral, câmeras escondidas com áudio na sede da entidade. Ela chamou o lugar de Coreia do Norte. Aqui, ó. Você sabe que Coreia do Norte tem a Coreia do Sul, democrática, a Coreia do Norte, comunista. Comunista. Aqui, a Coreia do Norte. Em ação na justiça, isso já está na justiça, ela relata que sofreu retaliações, perda de funções e humilhações na CBF. Já no portal do jornalista Léo Dias, o vice-presidente da CBF, ele autorizou instalações de câmeras escondidas no restaurante da sede da CBF no Rio de Janeiro. Câmeras escondidas.
no restaurante, no Rio de Janeiro, sem conhecimento de funcionários, técnicos e jornalistas que almoçam lá. E é aquela câmera que pega o áudio, vai buscar o áudio. Sabe o que a pessoa está conversando. Prints de WhatsApp revelam que o serviço foi orçado em quase R$16 mil. E se coloca aqui, ó, está no portal do Léo, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Que tem que ser feito de forma discreta, que era para pegar, saber o que o jornalista conversava no restaurante. Mas tem mais. Ainda no portal Léo Dias, áudios colocam em evidência ordens internas dadas pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, durante a Copa do Mundo do Catar em 2022. As gravações são de Haroldo Aguiar, funcionário do setor de tecnologia da informação da CBF, e foram enviadas ao motorista pessoal do dirigente, o Anderson Castro. Vazou e o Léo Dias publicou e eu jogo no ar. Vai. Amigo, ainda tem outra. Ele falou assim, e aí, você e Anderson já jantaram? Eu falei, não, presidente, falei no mercado e tal, compramos umas coisinhas já, café da manhã, e falei um pouquinho das coisas que a gente comprou e tal. Ele, cara, vão jantar, vão lá naquele shopping lá tem um monte de coisa, tem mais opção, vão pra lá, não sei o quê. Ou seja, o chefe tá liberando a gente, mano, é pra poder dar um giro por aí, entendeu? E aí a gente alinha isso com ele e vai. Amanhã, a hora que for, chefe, a gente vai jantar no lugar tal. O Anderson foi lá comigo, o Anderson sabe das opções que tem, R$200 vocês vão comer bem, não sei o quê. Beleza? Então tá aí, meu irmão. Um abraço, até daqui a pouco. Irmão, e a questão do refri, ele falou assim, tudo bem que vocês não bebem, mas toma um refrigerante, mas fica lá. Se turma lá. Observa as coisas pra mim, vê o que se passa lá, aquele grupinho, aquela panelinha lá. Valeu. É só, que bronca. Porque já teve a outra denúncia, que nós estamos falando aqui de uma entidade que é privada. O Estadão está falando, tem uma bancada da bola, né? Que são parlamentares, senadores e deputados que protegem a CBF. Né? Que protegem a CBF. Mas você vê, que coisa terrível. A informação, inclusive, que a revista Piauí, numa dessas reportagens, colocou, que nós já colocamos aqui, que é aquele caso de garotas de programa que ficam como se fossem modelos, expondo, fazendo exposição, recebendo, que são ofertadas. São garotas de programa. Pessoa chega lá e tal, aí ó, se fulano, ciclano, entrando, nas recepções, que geralmente são feitas em hotéis. Essa denúncia também está na Piauí. Na revista Piauí, que eu acho que é muito mais grave, né? Porque o cara foi afastado, aí depois foi recolocado por ordem do Supremo Tribunal Federal, numa canetada que derrubou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJRJ derrubou o tribunal. Uma canetada de um ministro. A revista Piauí aponta a proximidade do ministro do STF, Gilmar Mendes, com a CBF. Vê na matéria da própria revista. Acompanhe. O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, criado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, firmou uma parceria com a CBF em agosto de 2023. O Instituto assumiu a gestão dos cursos da CBF Academy Brasil, braço da confederação que oferece formação para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos. Pelo contrato, o IDP se responsabiliza pela administração dos cursos e fica com 84% da receita. Em 2023, esse valor girou em torno de R$9 milhões. A CBF fica só com os outros 16%. No mesmo período em que o negócio foi oficializado, chegou à mesa de Gilmar Mendes uma decisão que selava o destino do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que alinhavou a parceria com o Instituto. Edinaldo havia sido afastado da presidência da entidade depois que o Tribunal de Justiça do Rio apontou irregularidades no processo eleitoral que havia definido a eleição da presidência. O julgamento do recurso caiu nas mãos de Gilmar, que poderia devolver ou não o cargo ao parceiro de negócios. Não teve muito mistério. Gilmar decidiu por favorecer Edinaldo, que pôde voltar para sua cadeira. Ou seja, ele poderia devolver ou não. E ele decidiu, mesmo a empresa dele, que é de cursos, tendo um negócio milionário com a CBF, que é comandada pelo Edinaldo. Aliás, comandada mesmo, porque é o seguinte, o Ronaldo, ele deu recentemente uma entrevista, o Ronaldo Fenômeno, que disse que foi ser candidato. Ele disse, olha, a força do Edinaldo é uma coisa absurda,
eu desisti. Porque eu não fui sequer recebido por um presidente de federação. Nem presidente, nem vice, nem por liga de interior. Os caras não quiseram saber de mim. Foi o que o Ronaldo disse. Já o jornalista, que é bem conhecido dessa área de futebol, o PVC, falou sobre a relação do Gilmar Mendes com a CBF. Vê comigo. A ação direta de inconstitucionalidade do PCdoB caiu nas mãos do Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes é sócio do Instituto de Ensino e Desenvolvimento, o IDC, que assinou um documento de parceria com o Edinaldo Rodrigues, da CBF, para que a CBF Academy tivesse mais alcance através do IDP. E um dos sócios do IDP é Gilmar Mendes. Então o que devia acontecer? Ele devia se colocar como impedido de votar. Mas não, ele acatou a ação direta de inconstitucionalidade do PCdoB, passou a PGR, e a PGR devolveu avalizando, entendendo que o TJ do Rio não tinha legitimidade, não tinha apoio constitucional para interferir numa entidade esportiva. Só que o Gilmar Mendes é suspeito para tomar essa decisão, porque o IDP é parte da sua sociedade e do seu filho. Então, é uma vergonha. Uma vergonha. Ainda bem que ainda tem jornalista. Esse aí é da Globo, né? Esse PVC não é? Eu vejo ele às vezes lá com aquele Milton, de manhã na CBN. É da área esportiva. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. No Senado, o senador Eduardo Girão desceu a lenha também. É ripa na chulipa. Acompanha. Segundo a própria revista Piauí, que descortina o que está acontecendo lá, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, colocou câmeras escondidas e grampos no restaurante da CBF para espionar os funcionários. Isso é grave. Funcionários passaram a evitar almoçar no restaurante da Confederação Brasileira de Futebol, chamando o lugar de Coreia do Norte. É um pouco parecido com o que a gente está vivendo no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal cada vez mais ativista, cada vez mais censor da República, e que, coincidentemente, nesse caso da CBF, parece que tem participação, segundo a matéria, cita inclusive o ministro Gilmar Mendes. Então, presidente, isso é grave porque é a alma do Brasil, a paixão nacional é o futebol. E até isso o STF está mandando, já não basta mandar no Senado, na Câmara, em tudo nesse país. E aí, depois eu pergunto ao senhor, viu, doutor Célio, quem é que toma uma atitude contra o ministro? Porque parece que não tem. É o Senado. O Senado é frouxo. Frouxo. Mudou o presidente, continua frouxo. Aliás, o que dá a entender é que é todo metido em porcaria, safadeza, tem medo. Fala, epa, qualquer momento sai uma prisão, um ministro assina a minha cadeia e a Polícia Federal está na minha porta, derrubando a porta. Isso parece um negócio de nazismo, não é não? Hein? Não fala que Hitler fazia isso, não? Mandava a polícia política dele quebrar, derrubar, fazer e acontecer? Você vai ver agora o deputado Cassado, ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, falando sobre o Gilmar. Vê. Segundo a denúncia da revista Piauí, o ministro deu uma decisão favorável ao presidente da CBF lá no Supremo, mesmo tendo interesses financeiros num contrato entre a CBF e o seu instituto, o IDP. Como assim, Deltan? Olha, o presidente da CBF, o Edinaldo, ele tinha se afastado do cargo por uma decisão do TJ do Rio de Janeiro, depois de irregularidades encontradas ali no processo eleitoral da CBF. Aí, ele recorreu ao STF e o caso que deveria ir para André Mendonça caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Detalhe, as decisões anteriores no Supremo e no STJ tinham sido desfavoráveis, ruins para o Edinaldo. E aí? Aí começa o problema. O Gilmar é fundador do IDP, instituto que tem contrato milionário com a CBF. O IDP embolsou 84% da receita da CBF Academy, ou seja, mais de 7 milhões de reais. Mesmo com essa relação, o Gilmar não se declarou impedido e ainda deu uma liminar favorável ao Edinaldo, garantindo o retorno dele para a presidência da CBF. Existe aí um conflito de interesses, uma violação da imparcialidade e uma quebra de decoro judicial. Mas respira fundo que piora. 6 pessoas ligadas ao IDP do Gilmar foram então indicadas ou escolhidas para cargos da CBF. Você acredita nisso? Não, é só pegar lá, você bota no carro, tá empregado, feito o contrato, entendeu? E a revista Piauí foi fundo do negócio e outros jornalistas estão entrando aí.
Agora, o que é danado é que a imprensa brasileira não fala. Teve a matéria da Piauí, um jornalista aqui, um influencer acolá, o senador lá que nós botamos, o Girão, né? O deputado que foi caçado, você viu o Deltan? Sim, mas cadê o PGR? Fala, peraí. Cadê? Não tem, rapaz. Cadê os senadores mesmo aí? Falar, não, agora vai, vamos botar pra fora.